Olá, seja bem-vindo novamente ao nosso canal. Para nós é um privilégio muito grande estarmos juntos, compartilhando com vocês novamente aqui das Escrituras Sagradas, do estudo da Palavra de Deus. E como combinado, nós tínhamos combinado dar continuidade aqui. Tivemos a oportunidade no vídeo anterior falarmos sobre o sermão profético, sobre a volta do Senhor Jesus Cristo aqui na Terra, que é iminente, é uma grande verdade para aqueles que esperam de coração, aqueles que creem e aqueles que estão começando a partir de agora a crer também, somos agradecidos a vocês por esses momentos que passamos junto aqui no estudo da Santa Palavra de Deus. E como nós falamos, vamos dar continuidade ao nosso estudo das profecias clássicas e apocalípticas, na mensagem anterior nós fechamos aqui com o texto lá de Mateus, no capítulo 24, no versículo 14 e 15, que diz que para a finalização da obra de Cristo, para a vinda, aliás, de Cristo aqui à Terra, o ponto culminante seria realmente a pregação do Evangelho. Esse é o ponto crucial. No versículo 15 do capítulo 24 de Mateus, ele chama-nos a atenção para a desolação que fala o livro de Daniel. Por isso que nós escolhemos, em meio a todos os livros, toda a Bíblia é inspirada por Deus. Tem algumas pessoas que não acreditam nisso, mas respeitamos como é que se diz assim, o pensamento de todos, mas lembrando que todo conhecimento vem da terra, mas a sabedoria vem do alto, E ao iniciarmos aqui, iremos fazer uma breve oração e queríamos citar um texto aqui antes da oração, de 2 Pedro, no capítulo 1, e no versículo 20, que diz assim que nenhuma Escritura de particular interpretação humana, mas homens santos, movidos pelo poder do Espírito Santo de Deus, falaram por ele através das suas Escrituras. Ou seja, então você que está aí do outro lado, fique tranquilo. Se você tem uma Bíblia judaica, se você tem ela no aramaico, no hebraico, se você é um poliglota, se você é um professor, se você é um teólogo, um arqueólogo, e assim por diante, nem se preocupe, porque a sabedoria vem do alto, não é verdade? Esse é um ponto crucial. Vamos uma rápida oração para nós entrarmos aqui e folhearmos as primeiras profecias, do livro de Daniel. Amado Deus, maravilhoso Pai, nós sabemos que Tu és Criador do céu e do universo, e que Tu tens um objetivo independente do pensamento e da decisão de cada ser humano aqui na Terra. Tu és Deus, sempre foi, desde a eternidade, e sempre será. Te pedimos, como é que se diz, que vem nos acompanhar agora, nesse estudo, nos guiando pela Tua misericórdia. Como diz o profeta Jeremias, não há mérito em nós, nossas obras são como um trapo de imundícia. Então, cada vez que nós procuramos sermos mais inteligentes em nosso próprio conhecimento, naufragamos. Então vem nos dar um entendimento, por favor, nós te suplicamos pelo teu amor, meu Deus, em nome do teu filho querido Jesus. Amém. Bem, vamos lá, no livro de Daniel, nós também escolhemos o livro de Daniel porque, queridos, ele é um livro que ele é paralelo às profecias apocalípticas com o livro de Apocalipse, que também é um livro de revelação, como nós mencionamos no vídeo passado. E também porque é um livro, como é que se diz, Daniel, um livro profético para os nossos dias também. Relatou a história de grandes impérios, como a gente pode ver aqui, nós iremos ter o deslumbre, grandes impérios que viveram e que estão na nossa história, certo? Não tem como a gente correr disso, não só é bíblico, mas também é histórico, também se nós procurarmos em história mundial, a gente vai encontrar esses impérios que foram vividos por determinados reis, imperadores, o declínio desses reinos, certo? E apontando justamente para os nossos dias, como diz lá em Mateus, na desolação dos últimos dias, Ao entrarmos aqui no estudo, a gente nos deparamos os primeiros capítulos do livro de Daniel. No primeiro capítulo, ele retrata justamente, em mais ou menos 596, se eu não me engano, a retirada, a tomada como é que se diz assim, a escravidão, a batalha contra o povo hebreu e a retirada deles para a Babilônia.
Mas a gente também vê no primeiro capítulo o entrosamento, quando eles chegaram lá, o rei Nabucodonosor, de todos os imperadores, de todos os reis, de todos os reinos, ele foi um dos reinos que a gente poderia até classificá-lo como um reino inteligente, um rei inteligente, sábio a princípio. É tão provável que no capítulo 4, na conversão e em outra profecia que nós iremos rapidamente aqui, porque o tempo é um pouco... Esse aqui são profecias que a gente levaria mais ou menos 30 dias para podermos esmiuçá-las de uma forma bem detalhada, mas nós vamos tentar passar para vocês aqui, certo? Resumindo, devido ao tempo, o máximo que foi de aproveitamento, para que vocês entendam, eu também entenda o que aconteceu nos reinos e o que vai acontecer agora em nossos dias, que já está acontecendo, e a questão também do temporal com o imperial, ou seja, o temporal império e o espiritual, aliás, igreja, entendeu? Essa união que sempre existiu desde o início, né? Que os homens sempre tentaram fazer isso, e Deus mostrando justamente a sua decadência nesse sentido, ok? Então vamos lá. O primeiro capítulo, como eu disse, ele mostra justamente a traseira desse povo hebreu para a Babilônia. Automaticamente, como eu falei, Nabucodonosor era um rei inteligente, ele não era como os demais reis sucessores a ele. Então ele já aproveitou, como alguns servos, algumas pessoas, alguns sábios que vinham de Jerusalém, certo? E ali no seu reino aproveitou ele. E desses servos, a gente tinha um pilotão de frente que era Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Existiam vários hebreus ali escravos, mas aquelas pessoas, geralmente sempre tem um pilotão de frente, né? Aqueles que se destacam em alguma coisa para testemunhar a respeito do trabalho de Deus. E ali Daniel automaticamente já fez amizade com o eunuco, né? Que era a pessoa responsável por alimentação do reinado e etc, etc. Pediu até o eunuco que trazesse alimentos, como é que se diz, naturais, pediu a eles para não participar da alimentação, né? Do rei, né, dos banquetes que o rei dava ali, né, e Daniel, ele fez essa amizade com o eunuco, disse, olha, aquelas iguarias do rei, a gente não gostaria de participar, gostaríamos que se trouxesse um alimento mais à base de vegetais, grãos e etc, e etc. E ali o eunuco, a princípio, como é que se diz, ficou temente, né, porque o mesmo Nabucodonosor sendo um rei inteligente, mas ele era um rei também, aplicava as leis ali do seu império e assim por diante. E, pelo incrível que pareça, eles fizeram essa amizade e ali eles tinham um relacionamento, uma interação entre eles, né? Mas no capítulo 2 é o que nos interessa. Aqui a gente já começa a ver a questão de uma profecia clássica, muito interessante. Ela fala que Nabucodonosor estava no seu leito, né? E de repente ele teve um sonho. E nesse sonho ali esboçava a visão de uma estátua grande, horrível, certo? E essa estátua, ela era representada por 4 símbolos, assim poderíamos dizer dessa forma, ou 4 períodos. A estátua, ele viu que era a cabeça de ouro, os pés, os braços e os peitos de prata, o tronco e o ventre, e os quadris, aliás, de bronze, as pernas de ferro, os pés juntamente com os dedos misturados de lodo de ferro com barro, né? E ali diz o relato bíblico, vai estar aqui, o rei ele se assustou com aquilo que tinha visto no sonho. Automaticamente chamou todo aquele pessoal ali, os adivinhos, aquele pessoal que dava assistência ao rei, os cartomantes, os adivinhos, os sábios ali do Império Babilônico, né? Que a Babilônia ela tinha isso aí, e pediu, como é que se diz, para que eles dessem a visão, o que ele tinha sonhado e a interpretação automaticamente do sonho. E ali a Bíblia diz no relato no capítulo 2 que nenhum deles conseguiram fazer isso. Como Daniel ele já tinha interagido com o eunuco, então, ó Senhor, e provavelmente eles já sabiam durante esse período do relacionamento que Daniel e seus companheiros tinham com Deus, né? A sua fé, o seu Deus, a adoração ao Deus Jeová, né? Então disse, olha, rei, existe um daqueles dos hebreus que o Senhor trouxe aqui, que o Deus dele é extraordinário. Eu acredito que ele pode dar revelação para o Senhor.
dizer e também dar a interpretação. E automaticamente diz a profecia que ele foi trazido à presença do rei, e ali Daniel, ele relatou ao rei. Interessante é que eu vou ler um texto, um versículo que me chamou muito a atenção, 2 versículos. Adiante aqui, 3 versículos para que vocês que estão aí do outro lado, vai estar aqui também mais ou menos os períodos, né? Desses versículos que aqui a gente vai ver agora o desenrolar do sonho que Nabucodonosor teve. Olha o que Daniel disse para ele, no capítulo 2, e do versículo 37 em diante. Diz assim: Tu, ó rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominassem sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Automaticamente, vocês vão observar aí, faça suas anotações, porque no estudo de profecias, queridos, eu vou ser bem sincero a vocês têm que anotarem, para que vocês depois possam fazer, as suas avaliações. Coloquem aqui, não esqueçam também de se inscreverem no canal, né? Eu esqueci de falar a princípio, deixando seu like, deixando seus comentários, para que a gente possa também interagir aqui no nosso estudo. As suas dúvidas que vocês tiverem, tudo isso. Então ele diz aqui que o rei era a cabeça de ouro. Ou seja, se vocês observarem nos versículos anteriores ao 37, ele deu ao rei a visão que o rei tinha tido. Ele informou o rei: ó, tu viste isso aqui. E era assim, uma estátua horrível do rei que eu falei a princípio. E aqui ele já está dando uma interpretação. Dizendo, interessante é que ele não chegou denegrindo a majestade do rei, porque senão ele seria morto, tudo bem. Mas ele poderia também, como serve ao Deus Altíssimo, nós servimos ao Deus Altíssimo, ele poderia ter chegado cheio de autoridade. Mas não, ele chegou com humildade. E com humildade ele começou ali a discernir, a mostrar. Ali o rei já teve o deslumbre, meus queridos. E ele aceitou, depois vocês vão ver isso aqui. O versículo 38 ele diz: cujas mãos foram entregues, tu sois a cabeça de ouro. Do versículo 38 ao 39. Depois de ti se levantará um outro reino inferior ao teu. Um segundo reino, inferior ao de Babilônia. E um terceiro reino de bronze. Um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. Se vocês observarem aqui nessa interpretação dessa profecia, ele diz que tem um segundo reino, mas que esse reino ele não era tão forte depois de Babilônia. E tinha um terceiro reino que já começava a ser um reino mais dominante. Ele diz que é o de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte, como ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça, como ferro, que quebra todas as coisas, assim ele fará, aliás, em pedaços e esmiuçará. Ou seja, o quarto reino já seria mais poderoso do que o terceiro reino, né? Quanto ao que viste, aí ele entra nos pés, quanto ao que viste nos pés de artélios, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, será este o mesmo reino. O quarto reino será este, por isso que ele diz, será este um reino dividido, né? Será este um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa de firmeza, força, poder do ferro. Mas como que viste o ferro misturado com lodo, né? Aí ele diz, realmente existiria a fraqueza do barro, porque o barro não se une com o ferro. Como os artérios de pés eram em parte de barro, de ferro e de parte de barro, assim por uma parte o reino seria forte e por outra parte seria fragilizado. O quarto reino, né? Interessante, queridos, aqui a gente já tem um primeiro deslumbre dessa profecia. Daniel está dizendo que era um quarto reino, né? Que era 4 reinos, aliás, que aquela estátua simbolizava, né? E, pelo incrível que pareça, no versículo 44 ele diz, mas nos dias desses reis, o Deus do céu, eu queria que vocês prestassem atenção nessa leitura desse versículo 44, do capítulo 2, depois da reflexão sobre a estátua. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Ou seja,
jamais destruído. Então, esses 4 reinos seriam tomados. Teriam períodos, porque senão ficaria sem lógica sobre essa questão desse reino depois do 4º reino. Não será jamais destruído esse reino, não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos. Que reinos? Os 4 reinos. Mas ele mesmo subsistirá para sempre. Ou seja, no versículo 48 do capítulo 2, Nabucodonosor agradece a Daniel por ter dado a interpretação, e ali Daniel ele dá o primeiro deslumbre ao rei desses 4 reinos que iria subsistir. Mas aparentemente, no agradecimento aqui do rei Nabucodonosor, no capítulo 2, versículo 46 de Daniel, ele diz assim: então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou o rosto em terra perante Daniel, e ordenou que lhe fizesse ofertas de manjares e suaves. E então o rei agradeceu a Daniel e lhe deu muitos grandes presentes. E pois Daniel ele foi governador de toda a província de Babilônia. E os seus amigos Sadraque, Mesaque e Abednego também tiveram participação em tomando conta das províncias ali daquele reinado. Entendeu? Mas ali, queridos irmãos, a princípio como é que se diz? Nabucodonosor, ele aceitou, como nós aqui. Estamos agora mesmo estudando sobre essas profecias, os 4 reinos, que ali se apresentaram pela estátua. E como é que se diz? E quem sabe a gente até, você que está aí do outro lado, diga, 4 reinos e tal, essa profecia de Daniel 2, né? Mas não atinge o seu coração. Você não acredite, não coloque em sua mente, em seu coração, que realmente, no período da história, existiu 4 reinos, e que esses reinos, a partir de Babilônia, seguiria-se mais 3 reinos sucessores em sucessão ao de Babilônia. Mas que Deus, no versículo 44 do capítulo 2, que eu queria que vocês focassem nisso aí, que é o ponto culminante, estabeleceria um reino que jamais passaria para um outro reino como os 4 anteriores. E não seria destruído e viveria eternamente, para sempre. Como diz o versículo 44 do capítulo 2 de Daniel. Eu queria que vocês entendessem isso. Que esse reino de Deus, ele destruiria esses 4 reinos e substituiria isso para sempre. Interessante, queridos. E um outro ponto também, no capítulo 2, eu queria chamar a atenção para vocês, no versículo, anote aí, no versículo 21, é ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos inteligentes. Isso é fantástico, meus queridos. Capítulo 2 de Daniel, versículo 21. Eu chamo a atenção de vocês, primeiro para esse versículo do 44, que diz que depois daqueles 4 reinos, viria um reino de Cristo, que vai reinar para todo sempre. E depois aqui no versículo 2, no mesmo capítulo ainda, de todo esse acontecimento histórico dessa estátua. Histórico que eu digo aqui, que aqui não só tem só religião, não. É histórico porque a história, só para vocês terem uma ideia, eu peguei datas aqui, vou passar para vocês agora. O reino de Babilônia ele durou de 605 ao ano 607 antes de Cristo. O Medo-Persas, 539, né, que nós vamos ver aqui na continuidade do relato das profecias, do ano 539. Anote aí, não esqueça de anotar essas datas. Os Medo-Persas, eles reinaram do ano 539 a 331 a.C. A Grécia, lembra, de bronze? Terceiro reino, o Persas. Por que Grécia foi um reino dominante? Porque a Grécia é Grécia. Medo-Persas já era um rei mais fragilizado, tropas pequenas, tal, e etc. A história diz isso, queridos. Pesquisem, que vocês vão ver isso. Eu estou só passando aqui um rápido relato para vocês. A Grécia, que durou do 331
a 168 a.C. e por último o quarto reino, Roma, 168 a 476 depois de Cristo. Interessante, amados, é o período desse reino. Agora eu queria também deixar um outro ponto aqui crucial. O reino de Babilônia tiveram vários imperadores, como o reinado do Medo-Persas, que foi sucessor à Babilônia, depois o reinado da Grécia, que foi sucessor aos persas, e Roma, que tem um poderio bélico, nós poderíamos até falar no nosso linguajar de hoje, fantástico, foi um dos reinos mais violentos, mais sangrentos, cruéis com os cristãos, principalmente foi o reinado de Roma, que durou um determinado período, né, da história da humanidade, queridos. Mas eu ainda volto a dizer para vocês, capítulo 2, versículo 21. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ai daquele, queridos, que não entender essa mensagem, esse evangelho. Entende agora o ponto culminante dessa primeira profecia? Ai daquele. Em outras palavras, de uma forma amável, Daniel disse isso a Nabucodonosor. E olha o que é que diz o versículo, esses versículos específicos aqui, que eu não poderia ler tudo para vocês, queridos. Eu estou tirando o mais essencial, o que é gostoso dessa profecia clássica aqui, essa primeira profecia clássica. Olha o que é que ele diz no 19. No 18, olha só. Capítulo 2, Daniel, versículo 18. Para que pedisse misericórdia ao Deus do céu. Este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios de Babilônia, se não descobrissem, se não dessem a interpretação do sonho a Nabucodonosor. Então foi revelado o mistério a Daniel, numa visão de noite. Uma visão de noite. Foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. E disse Daniel, seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. Queridos, aqui é claro. Eu não vou mais me adiantar aqui, não, que nós poderíamos estudar aqui o dia todinho sobre essa questão. O dia todinho nós poderíamos estudar sobre esse fato. A Bíblia diz também, na profecia revelada, no sonho que Daniel revelou a Nabucodonosor, ele disse que uma pedra foi tirada do monte e destruiu e esmiuçou toda a estátua. Toda a estátua. E diz no versículo 44 que essa pedra, ela cresceu, ela dominou, né? Ela dominou de uma forma realmente extraordinária. E durou para toda a eternidade. Amados, isso é fantástico. Mas, como é que se diz? A Bíblia diz, seguindo a sequência para nós nos depararmos mais, porque senão vai tomar muito tempo aqui, tem muita coisa ainda pela frente. Mas Nabucodonosor ele viu tudo isso, ele deu glória a Deus, assim, entenda, indiscretamente, mas sem gostar do negócio, e no capítulo 3 ele provou que realmente todo aquele feito, toda aquela história que Daniel tinha mostrado para ele no capítulo 2 daquela profecia clássica, dessa primeira profecia, não surtiu tanto efeito no coração dele, que ele mandou fazer uma estátua de 60 côvados. Só para vocês terem ideia, no capítulo 3 relata isso. E ali jogou Sadraque, Mesaque e Abednego dentro dessa fornalha. Houve a intervenção divina de novo, de Deus. Vocês anotem aí esse capítulo 3, estude, coloque nesse bloco de profecias, que vocês que estão dando início a esse estudo conosco aqui. E segue-se uma sequência no capítulo 4. Justamente no capítulo 4, onde ele tem a segunda profecia clássica, que revela o capítulo 4, do versículo 10 em diante, revela que Nabucodonosor estava no seu leito e novamente ele tem uma visão de noite, se fica assombrado, viu uma árvore grande, essa árvore tinha uma copa muito grande e debaixo dessa árvore as pessoas ficavam ali, todos eram parados, de repente desceu um ancião de dias, um anjo julgador, e ali cortou aquela árvore e deixou só aquelas
uma parte do tronco com algumas raízes, simbolizando assim a loucura de Nabucodonosor. Ou seja, ele disse, olha, ele ficou perturbado novamente, chamou os magos novamente, ele queria um artifício para sair da sua soberba, para não entender a profundo o que é que o evangelho queria que ele fizesse, entende? Ele chamou novamente os magos, os encantadores, ninguém conseguiu. Ele chama Daniel novamente, chama a tropa de elite, a tropa de frente do povo hebreu que foi escravizado. E Daniel novamente, olha, rei, olha, essa árvore é você, tá entendendo? Você vai passar 7 anos como animal, fora dos muros do palácio, vai criar pelo como animal, unhas vão crescer e vai ficar sem entendimento. Depois de 7 anos você vai voltar. E aconteceu, queridos. E eu não vou ser mais delonga, eu não vou ler todos os versículos do capítulo 4, eu só vou ler um versículo. Foi na volta dos 7 anos que ele teve lá como animal, né, sem raciocínio, para poder ver. Deus ainda deu uma chance a ele. Mas o versículo 34 diz, olha, e o 34, 37, aí anote do capítulo 4, viu? Mas no fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornei-me a ver o entendimento. E eu bendisse ao Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre. Está vendo? O reino de 244 de Daniel. Um reino que destruiria os 4. Como eu falei aqui, mencionei datas para vocês aqui, os reinos, né? E subsistiria para sempre. Cujo domínio é sempre eterno e cujo reino é de geração em geração. Aí ele fecha a sua conversão no 37 do capítulo 4. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. E eu diria mais alguma coisa, e que o céu domina a terra. Então não se esqueça disso, você que está aí do outro lado. Aparentemente, possa ser até que chegamos a cogitar em nossos corações, em nossas mentes, que Deus não está no comando aqui da terra, mas está. E aqui nós temos, nesses primeiros capítulos aqui, nesse estudo, né, das profecias de Daniel, que Deus está no comando, esteve naquele tempo, naqueles reinados, e está em nossos dias hoje. De uma forma simples, certo? De uma forma sábia, para aqueles que querem a verdadeira sabedoria. Nabucodonosor nos últimos dias quis isso. Já no capítulo 5, retrata, como é que se diz, a sucessão do primeiro reino, era Babilônia, passou para o Medo-Persas, não foi na sucessão de Nabucodonosor, porque Nabucodonosor se converteu e teve maravilha, cara, é lindo isso aqui, é lindo. Mas já seu sucessor Belsazar, ele já foi diferente. Ele automaticamente já começou uma trajetória perturbadora. Aí entra a terceira profecia aqui, clássica, que ele estava lá, ele já trouxe, a Bíblia diz nos primeiros versículos aqui do capítulo 5, ele trouxe lá, deu um banquete, chamou prefeitos de Babilônia, chamou governantes, chamou todo mundo ali para estar naquela festa à noite. E ali ele trouxe os utensílios sagrados, que lá em Daniel 1, diz que quando quando Nabucodonosor lutou contra os hebreus e conquistou e trouxe os hebreus cativos, e juntamente com os utensílios sagrados, o próprio pai dele guardou lá na casa do tesouro em Babilônia, ao lado dos utensílios dos seus deuses, do seu Deus. A princípio, antes da sua conversão, Nabucodonosor ele não acreditava no Deus Altíssimo. Ele teve que passar por toda essa experiência que eu mencionei aqui para vocês, telespectadores aí do outro lado. Nós poderíamos dizer assim. E o seu filho, Belsazar, ele teve essa mesma experiência. Ele trouxe os utensílios, agora de uma experiência totalmente ao contrário. E a Bíblia diz, queridos, no capítulo 5, horrível. Ele trouxe os utensílios nessa festa que ele deu à noite, chamou o prefeito, chamou todas quem sabe, das províncias ali daquele grande reinado, porque Babilônia foi fantástico, com seus muros, com seus jardins suspensos, com sua glória, né? Porque Babilônia foi um reino
um reino mesmo. Nós não podemos, a história diz isso. E ali deu aquela festa, pegou os utensílios sagrados, queridos, do templo, bebeu, e ali fez aquelas orgias. E ali a primeira profecia, sai o dedo lá, e escreve, e olha o que está escrito lá. Eu só vou ser nessa passagem de reino aqui para que vocês sintam que era uma sucessão de reinos, uma sucessão de o quê? Temporal império, uma sucessão de impérios, mas a queda dos mesmos, automaticamente. Por quê? Por causa da soberba, do orgulho, da ganância, que tem hoje em nossos dias. Certo? Vou ler rápido para a gente não continuar nas profecias. Pois esta é no capítulo 5, no versículo 25, anotem aí. Esta é a escritura que se traçou na parede, como eu disse a vocês, que ele viu o dedo, um dedo, provavelmente eu acredito, eu não sei que eu não estava lá, né, mas eu acredito que seria o dedo de Deus, ou de um anjo, da forma como o nosso Deus extraordinário quer que seja. Escreveu lá. E ele disse que lá estava escrito Mené, Tekel, Passim. Foi escrito, acredito que no hebraico. Esta é a interpretação. Mené, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Já era. Tekel, pesado fostes na balança e achado em falta. E por fim, Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos Medo e aos persas. Bíblico e histórico. A junção bíblico e histórico. Para que você aí do outro lado, você que não acredita na veracidade da Bíblia, mesmo ela sendo não dada por interpretação humana, como diz Pedro lá no capítulo 1, no versículo 2 Pedro 1:20. Não é de particular minha interpretação. A Bíblia se explica, ela está dando aqui para você agora o que é. Já foi entregue o primeiro reino. Pérsia foi entregue, Babilônia já era. E segue-se uma sequência. Capítulo 6 mostra o Império Persa, ele teve Sírio, teve Dario, teve vários governantes, mas pereceu também, mesmo com seus grandes líderes políticos, gananciosos, corruptos de coração, amantes de si mesmo. Pereceu também. Como eu falei para vocês, veio a Grécia e tomou, ali continuou. E outra coisa, um detalhe, viu? No capítulo 6 de Daniel, do livro de Daniel, retrata a perseguição. Continuava aquela mesma perseguição, uns se convertendo, uns reconhecendo seus erros e voltando, e outros se destruindo. Foi embora Belsazar, entrou Dario agora, que os governantes ali daquele império, naquela hierarquia toda, naquela luta, naquela guerra de poder, de ganância e de poderio. Olha, esse hebreu aí que tu trouxe para cá, ele tá meio lelé da cabeça. Tá orando a um outro Deus, já desclassificando aqui os deuses de Babilônia. Aí Dario diz, joga na cova dos leões. Jogou de lá e teve a proteção novamente de Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego teve a proteção divina, a intervenção divina. Daniel também teve. Eles continuaram ali. Interessante, queridos. Eu vos chamo a atenção para a proteção de Deus de um povo hebreu e dessa comissão de frente, que era Daniel, como relata a Bíblia Sagrada, e a proteção em uma terra desconhecida, como Deus é maravilhoso. Ele livra-nos de todo mal. Não é verdade? Aí segue uma sequência. Para nós fecharmos no capítulo 7, novamente Daniel, ele teve um sonho. Agora, só que essa profecia agora de Daniel 7, queridos, ela é uma profecia apocalíptica. Ela é a mesma coisa de Daniel 2. Só que fala do poderio bélico mais dos 4 reinos, né? Fala também das 10 tribos, que é simbolizada pelos 10 chifres, né? Diz que Daniel estava no seu quarto. Já foi diferente do sonho da estátua. Por quê? Porque lá teve a participação divina, humana na profecia clássica. Aqui Daniel se vê sozinho. Ele estava lá no seu quarto de noite, né? De repente o mar, ele viu, a Bíblia diz aqui nos primeiros relatos, estava no seu leito. Logo o sonho, vou ler para vocês. No primeiro ano, no capítulo 7, viu? Para a gente dar início aqui
no primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, teve Daniel um sonho e visões antes dos seus olhos, quando estava no seu leito. Escreveu logo o sonho e relatou sobre todas as coisas. Falou Daniel. É interessante que ele relatava, ele escrevia essas profecias para que nós tivéssemos hoje acesso a ela. Para que nós pudéssemos estudá-las pela sabedoria do Espírito Santo e entendermos ela também. Falou Daniel, eu estava olhando durante a minha visão de noite e eis que os 4 ventos do céu gritavam o mar grande. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Olha que visão extraordinária. Difícil essa profecia, mas essa profecia é apocalíptica, mas de fácil compreensão. E ele disse que o primeiro era como leão e tinha asas de águia, certo? De repente essas asas foram cortadas e foi dado a ele uma mente. Ele foi colocado de pé, esse animal, semelhante a um leão, foi colocado de pé e foi dada a ele mente como de homem. Um segundo animal, ele continuou olhando. E um segundo animal, semelhante a um urso, o qual tinha, a Bíblia diz aqui, o qual se levantou sobre um dos seus lados na boca, entre os dentes trazia 3 costelas, diz o versículo 5. E dizia, levanta-te e devora muita carne. Interessante. Um segundo animal. Depois disso ele olhou e viu um terceiro animal, um leopardo, semelhante. Ele não viu um leopardo. Um terceiro animal, semelhante a um leopardo, e tinha asas nas costas, 4 asas de aves. Tinha também este animal, 4 cabeças, e lhe foi dado o domínio. Depois disso, ele continuou olhando e um quarto. Depois disso, eu continuei olhando na visão de noite, e aqui um quarto animal. Segue-se, né? O leopardo, o terceiro e um quarto animal. Agora só que tem um detalhe. Esse quarto animal, ele era diferente dos primeiros animais. O leão, por exemplo, que é um símbolo de Babilônia, ele sempre nos seus estandartes tinha um leão. O segundo animal, o urso, né? Que era o estandarte dos Medo-Persas, semelhante. Isso mostra a fragilidade desses animais, né? E o terceiro animal semelhante a um leopardo, e um quarto animal, quando ele diz o versículo 7 do capítulo 7, que ele continua olhando e viu na visão de noite um quarto animal terrível, espantoso. Ou seja, esse quarto animal era diferente. Provavelmente era um animal híbrido, porque diz aqui no relato do versículo 7, tenebroso, forte, que tinha grandes dentes de ferro. Entende agora a diferença de uma visão apocalíptica, de uma profecia apocalíptica para uma clássica? Era um animal totalmente híbrido, misturado, né? Uma com a cabeça e assim por diante, né? Dentes de ferro, e devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés. O que sobrejava e pisava com os pés. O que sobrejava era diferente de todos os animais que apareceram antes dele. Agora só que eu chamo a atenção para vocês, aqui dentro desse quarto animal. Um ponto interessante, diz que esse animal ele tinha 10 chifres também. Olha que animal espantoso nessa visão. Diz que tinha 10 chifres, no mesmo versículo 7. Interessante é que no 8º diz assim, estando eu a observar o chifre, eis que vai ficando mais difícil. Entende agora, queridos? Nessa profecia apocalíptica. Estando eu a observar os chifres, que chifre? Os 10. Eis que entre eles subiu um chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros dos 10 foram destruídos. E eis que neste chifre, olha um detalhe aqui que facilita, que a Bíblia com o Espírito Santo facilita a interpretação da profecia. Esse pequeno chifre tinha olhos,
como de homens, e uma boca que falava com insolência. Então, aqui nós temos um deslumbre desse quarto animal. Quarto animal. E acredito eu, queridos, que Daniel também deve ter ficado perturbado. Eu acho que você aí do outro lado está dizendo, sim, você leu isso tudo aí, um primeiro animal o leão, um segundo animal o urso, semelhante a um urso, o terceiro animal semelhante a um leopardo, e um quarto híbrido, totalmente com dentes de ferro, poderio muito grande. Como é que esses animais têm a ver com Daniel 2? Como é que nós poderíamos ver isso? Né? Esses 10 chifres que surgiram da cabeça desse... E esse chifre pequeno. Você poderia estar do outro lado aí perturbado. E agora, o que é que nós vamos fazer se nós parássemos aqui? Como é que nós vamos saber que esses 4 animais realmente eram 4 reinos? 4 períodos vividos pela história da humanidade. Aqui, simples, meus queridos. Olha o que aconteceu com Daniel. Se vocês anotem aí, viu? No capítulo 7, no versículo 15. Olha o que é que ele diz aí na sua Bíblia, do outro lado. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi alarmado. O meu agora ficou alarmado também, antes de eu dar continuidade aqui. Dentro de mim, e as visões da minha cabeça me perturbavam. Um animal híbrido, grande, dentes de ferro, 10 chifres saindo desse quarto animal. Desses 10 chifres está um chifrinho pequeno, que quebra 3 chifres. Agora, só que esse chifre pequeno tinha olhos como de homens e uma boca que falava insolência. O que significa isso? Está aqui a resposta, queridos. É simples. Não precisa você ser um poliglota, um doutor da lei, um arqueólogo. Não precisa de nada. Você só precisa da Bíblia. Isso aí você precisa para você ter conhecimento próprio, para você ter um bom discernimento, para você fazer uma boa colocação. Quem sabe faltou alguns pontos desses reinos aqui que eu não tratei, porque também não procurei, e assim por diante, só serve para isso mesmo. Mas a sabedoria vem do alto, está aqui a resposta. Quanto a mim, o meu espírito foi alarmado dentro de mim, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Cheguei-me a um dos que estava olhando. Olha o que aqui Daniel diz aqui, queridos. Cheguei-me a um dos que estavam perto, e lhe pedi a verdade acerca de tudo isto. Que tudo isto, querido? Toda essa cena cinematográfica, nós poderíamos dizer assim, que ele teve nessa visão extraordinária, nessa profecia apocalíptica. Ele pediu a um ser vivente que estava ali, me ajuda, me diz o que significa isso. E vem a resposta automaticamente, porque Deus, Ele é Deus sábio, é um Deus, não é um Deus hipócrita, não é um Deus incoerente que coloca você dentro de uma profecia que a própria Bíblia não se explique. Versículo 16, cheguei-me um dos que estava perto e lhe pedi a verdade acerca de tudo isso. Assim ele me disse e me fez saber a interpretação das coisas. A interpretação das coisas. No versículo 16. Aí 17 ele diz assim, estes grandes animais, que são 4, que tu vistes, em outras palavras, 4 reis que se levantarão da terra. Mas, olha o que aqui diz, querido, no 18. Mas os santos do Altíssimo receberão um reino e o possuirão para todo sempre de eternidade. A eternidade. Fantástico. Então, eram 4 reinos. Então, a gente vem agora para a história. Aqui nós já temos o pensamento profético concluído que seria aqueles 4 animais. 4 reinos. Mas seria que eles eram diferentes dos animais de Daniel 2? Ou dos períodos vividos pelo o Nabucodonosor ali no sonho da estátua? Não, eram os mesmos reinados. Como eu já mencionei para vocês aí as datas. E o último reinado foi o reinado romano. Ou seja, querido, eu chamo a atenção aqui para os 10 chifres. Em 380, quando o imperador Teodósio I, no decreto de Tessalônica, ele viu a fragilidade. O reinado segue uma sequência aqui. Se nós observarmos, aqui é só a história dos reinados daquela época. Mas em 380, Teodósio, depois de Cristo, Teodósio I, no decreto de Tessalônica, ele viu uma brecha para aquela Roma pagã ali que existia. Aquela Roma
ali existia uma grande perseguição. O Império Romano ele continuou, foi o último reinado. O Império Romano ele continuou. Só que quando veio as 10 tribos do norte e do sul, as 10 tribos bárbaras que naquele período, no ano, eu acho que no meado do século 2, 3, foi quando o Império Romano ele caiu como império, ele baquejou, né, como império. Embora tenha vivido uma história, uma história através de Nero, 54, 56, né? E através de outros imperadores que Roma teve. O poderio imperial era grande. Mas ali, quanto mais perseguiam os cristãos eram verdadeiros. Tipo essa perseguição que vem aqui desde o capítulo 2 de Daniel, quando eles foram escravizados de Jerusalém para a Babilônia. Aí o que acontece? O último reinado foi o reinado de Roma. Mas o reinado de Roma, falando de um termo imperial, ele só veio o declínio com as 10 tribos bárbaras, que foi justamente as 10 tribos, os 10 chifres que surgiram do próprio reinado Roma, que enfraqueceram, que vieram, que essas tribos já existiam. Só que elas não tinham uma potencialidade tão grande como nesse período, mais ou menos no século 2, 3, foi quando realmente o Império Romano começou a se declinar. E aí foi onde o temporal, que é o Império, com o espiritual, que é a Igreja, havia muitas conversões. À medida que havia perseguições do Império Romano naquele período, havia conversões. Os cristãos se convertiam cada vez mais. E Teodósio I, ele viu essa fragilidade e tentou, e conseguiu em 380. Foi quando a Igreja entrou dentro de Roma, em outras palavras. Eu estou resumindo aqui para vocês. Aí depois de 380, aí veio em 313, 312, 313, na história, a conversão de Constantino também, que era outro imperador também, pagão, né, que se converteu ao cristianismo. E entrou dentro da igreja também, já fragilizando tudo isso para que acontecesse aqui o declínio final. Só que, note que a profecia de Daniel 7, nos últimos versículos, no versículo 8, ele diz que esse reino, ele só iria ser destruído com o estabelecimento do reino de Deus. Porque ele baquejou, mas a igreja sempre ficou ligada com o Estado. Desde o início foi assim. Resumindo aqui, houve reinados, houve história, você pode ir atrás de tudo que você quiser sobre os reinados, mas vai cair aqui de novo. Por mais que você pesquise. As 10 tribos bárbaras vieram pelo meado do século IV, enfraqueceram o reinado de Roma, o poderio bélico, e ali Teodósio já entra em 380. Em 312, como é que se diz? Constantino se converte ao cristianismo, e ali há uma infiltração dentro da junção ali. Houve perseguições mesmo com essas entregas de Teodósio, de Constantino. Continuou que os imperadores da época de Roma, eles continuaram a batalha de matança contra os cristãos. Mas foi aí justamente a entrada da igreja com o Estado, né? E aqui se cumpre, queridos, a profecia de Daniel 7, que haveria esses reinados nesses períodos. E aqui vocês podem estar vendo a junção do império temporal, que é império, com a igreja, né? Então, queridos, aqui nós já fechamos o estudo dessa primeira parte, né? E de antemão, agradecidos a vocês, não se esqueçam de se inscreverem no canal, entendeu? Não perca o próximo vídeo, viu? No próximo vídeo nós vamos estudar agora o que é essa junção de império, temporal império, com o espiritual igreja. O que foi que aconteceu dentro da história da igreja agora a partir do ano 380, com a conversão de Teodósio I, né? Com a entrada de Teodósio, aliás, no Império Romano, que muitos pensam que foi Constantino o cabeça da entrada
do catolicismo dentro de Roma, mas não foi Teodósio, começou por Teodósio, Constantino em 303 se converteu. Aí no próximo a gente vai ver o que foi que aconteceu dentro dessas, vocês sabem, né, continuando dentro dessa hierarquia toda, desse poderio, sempre há mudanças. Lembre-se do que nós estudamos aqui antes, o poderio, Deus mostrando, mas a pessoa não se convertendo. Muitos se converteram, muitos se perderam. Oxalá que nós não venhamos, através desse estudo, nos perdermos. Um forte abraço para vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo estudo. Será dentro do capítulo 7 ainda, continuando as profecias clássicas e apocalípticas. Vamos descobrir o que foi que essa entrada de Teodósio com Constantino, aliás, provocou na igreja e na humanidade até hoje. Um forte abraço e fique com Deus.